Peguem seus remos e agarrem-se às suas almas, marujos, porque vamos iniciar agora uma aventura por mares bravios à procura de uma baleia branca. Saudações literárias! Moby Dick é um livro incomparável. Sem exageros, tá? Estamos diante de uma obra-prima clássica e sem precedentes na literatura de língua inglesa. Se você acha que vai encontrar aqui uma história de aventura sobre caça-baleia, bem, você tá certo. Mas digamos que essa seja só a pontinha de toda a magnitude de Moby Dick ou A Baleia. O escritor americano Herman Melville apostou todas as suas fichas nesse romance. Depois de ter escrito outros livros de aventura bem-sucedidos, ele resolveu lançar uma proposta mais ambiciosa. Um livro cebola, cheio de camadas, chaves de leituras e estilos de linguagem. Melville passou 1 ano e meio escrevendo este livro, que assusta para começar pelo tamanho. São 135 capítulos, cerca de 700 páginas, um calhamaço enorme, com o perdão do pleonasmo, para contar a história de um ser que também assusta pela sua grandiosidade. Moby Dick é uma feroz baleia branca, um cachalote de mais de 20 metros de comprimento e que parece ter o prazer de destruir botes e levar navios a pique. Então, como falar desse animal gigantesco, quase mítico, se não por meio de um livro igualmente extraordinário em volume e conteúdo? Moby Dick foi lançado em 1851, só que, pasme, a recepção pelo público e pela crítica não foi boa. Na verdade, foi um grande fiasco e assim permaneceu por um longo tempo. Tanto tempo que Herman Melville morreu 40 anos depois do lançamento da obra em total obscuridade. E de Moby Dick ninguém mais se lembrava. Não havia nenhum sinal no mar. Porém, de súbito, enquanto olhava cada vez mais para baixo no abismo, ele viu nas profundezas um ponto branco e vivo, que não era maior do que uma doninha branca, emergindo com uma velocidade espantosa e aumentando de tamanho à medida que subia, até se virar. E então revelaram-se plenamente 2 longas fileiras tortas de dentes brancos e brilhantes, flutuando do fundo indiscernível rumo ao alto. Era a boca aberta e a mandíbula curvada de Moby Dick. Seu imenso corpo sombreado, ainda em parte mesclando com o azul do mar. A boca brilhante bocejou debaixo do bote como um mausoléu de mármore com as portas abertas. E mimetizando a baleia Moby Dick, emergindo das profundezas do oceano, o livro que lhe dá nome foi recuperado, redescoberto por volta de 1920 por pesquisadores. E aí sim, caiu nas graças do mundo. Para escrever Moby Dick, Herman Melville se inspirou na sua própria experiência como marinheiro. Ele nasceu em Nova York em 1819 e era de uma família de posses. Só que com a morte precoce do pai, seu estilo de vida virou do avesso, porque ele teve que trabalhar para se sustentar. E entre as diversas atividades que exerceu, estava a de baleeiro. Além disso, Melville foi influenciado pela história real de Mocha Dick, uma baleia albina que vivia nas proximidades da costa chilena e que era conhecida por destruir todos os barcos que passavam pelo seu caminho. Moby Dick, ou A Baleia, é narrado em primeira pessoa, por um personagem que não é o protagonista. Veja que as singularidades dessa obra já começam por aí. Aliás, nosso narrador Ismael é um novato no ramo da caça-baleia, praticamente um anônimo na tripulação, mas uma testemunha imprescindível de toda a jornada épica que está por vir. Me chame de Ismael. Essa é a primeira frase do livro, famosa, uma frase simples, mas que já dá pistas da natureza desse narrador que irá transitar por todos os espaços do navio. Ele a tudo observa. Seu ouvido estranhamente invade até diálogos privados. Além disso, Ismael é sensível e dado a longas reflexões. Quase toda a narrativa se passa no convés do navio Pequod, sob o comando de um capitão austero e imponente, Ahab, esse sim, o nosso protagonista.
E olha que interessante, a relação de Ismael e Ahab beira a indiferença, mas cabe ao primeiro revelar as profundezas da alma do segundo. Ahab é um velho trovão, um monomaníaco que tem uma ideia fixa e uma missão pessoal: capturar Moby Dick a qualquer custo. Ele quer aniquilar a lendária baleia branca que devorou a sua perna e que, embora cravejada de arpões, segue nadando em liberdade e intimidando até os marinheiros mais destemidos. Moby Dick é a causa de todo o seu sofrimento porque mutilou o seu destino. É uma sede de vingança audaciosa, irredutível e sobrenatural. Foi Moby Dick quem tirou meu mastro. Moby Dick quem me deixou sobre este toco morto em que me apoio agora. Foi aquela maldita baleia branca que me destruiu, que fez de mim um pobre idiota para sempre. Só que no começo da expedição, os tripulantes do Pequod acreditavam que aquela seria mais uma longa viagem para caçar baleias e delas tirar o seu precioso espermacete, o âmbar gris, o óleo derivado da gordura da baleia, uma substância muito lucrativa na época e que era usada para a fabricação de cera, sabão, velas e óleos para as mais diversas finalidades. Detalhe, embora receba o nome de espermacete, essa gordura é uma espécie de fluido cerebral, encontrado, portanto, na cabeça da baleia. Em tempo, hoje a caça à baleia é largamente condenada, mas no início do século XIX, a extração do óleo da baleia era uma importante atividade econômica. A ilha de Nantucket, na costa leste dos Estados Unidos, por exemplo, era um dos maiores centros baleeiros. E é de lá que o Pequod vai zarpar rumo à sua mais marcante expedição. Com o navio já em alto mar, a tripulação, composta por cerca de 30 homens, toma então conhecimento de que aquela seria uma jornada de vingança pessoal. Foi por isso que vós embarcastes, homens, para perseguir aquela baleia branca em ambos os lados dos continentes e por toda a terra, até que ela jorre sangue negro e role com as barbatanas para o alto. Então, à medida que o Pequod avança, somos gradativamente tomados pelo estranhamento. Espere, portanto, uma narrativa em tom sombrio, gótico e tenso. Muitas aventuras acontecem ao longo dessa jornada, claro, mas não é isso que garante a Moby Dick o seu status de obra de arte. E sim a forma como a história é contada pelo nosso espirituoso narrador Ismael. Preste atenção agora. Eis aqui o segredo de Moby Dick. As aventuras narradas aqui são entrecortadas por reflexões filosóficas, paralelos religiosos, alegorias, dramaturgia, teatro e prosa em estilo profético. O texto é híbrido porque dialoga com o poético, com o mítico, com o sagrado, com o transcendente e o metafísico. Há um capítulo sobre as diversas representações da baleia ao longo da história. Há outro, muito misterioso, sobre os múltiplos significados da cor branca. Enfim, Moby Dick é um diálogo incessante com os mais diversos tipos de discurso. Se prepare para aparentes quebras de ritmo e digressões de todo tipo. Você vai se deparar, por exemplo, com compêndios de cetologia e descrições sobre várias espécies de baleia. Até a esquartejar um cachalote você vai aprender. Mas, gente, isso aqui é algum tratado de caça-baleia? Até certo ponto, sim. E submersos nessa atmosfera, no mínimo inquietante, a gente passa a fazer uma série de questionamentos. Será o Capitão Ahab um louco? Será essa uma viagem com passagem só de ida rumo à morte coletiva? Será Moby Dick apenas uma baleia? Será o Pequod apenas um navio? Será o fascinante oceano apenas uma vastidão de água? Mas, gente, esse não é um livro sobre alguns homens em um navio à caça de uma baleia branca? Sim, se você quiser acreditar que é só isso, a obra vai te entregar isso. Mas, se você quiser ler com mais ousadia,
vai encontrar um mundo carregado de sentidos, de homens, vida, morte, tempo, de metáforas, imagens, palavras e ações, todas prenhes de um significado maior, quase cósmico, quase místico. Dos grandes clássicos da literatura, poucos são tão carregados de simbolismo e possibilitam tantas interpretações como Moby Dick. E que agonia! Depois de ler 132 dos 135 capítulos, você acredita que Moby Dick não havia sequer mostrado a sua corcova branca? Então eu simplesmente me convenci de que o nosso famoso cachalote não passava de uma lenda. Eu me via, dia após dia de leitura, como o Capitão Ahab, que não cessava de perguntar: "Viste a baleia branca? Olhem atentos todos vocês, há baleias por aqui. Se virem uma baleia branca, gritem até estourar os pulmões. Olá, navio! Viste uma baleia branca? Muito bem, então, você viu uma baleia branca? Olá, navio! Viste a baleia branca? Estás vendo a baleia? Estás vendo Moby Dick?" Até que, finalmente, esguicho à vista! Esguicho à vista! Uma corcova igual uma colina nevada é Moby Dick. Todos para a popa! Ah, Moby Dick! Enfim agarro teu coração. Ahab empilhou sobre a corcova branca da baleia a soma de toda a raiva e do ódio geral sentido por toda a sua espécie desde Adão. E então, como se seu peito fosse um morteiro, explodiu a bomba que era seu coração ardente. Moby Dick, enfim, aparece. E mil perdões pelo spoiler, ela se apresenta e faz jus a toda a sua fama. Um glorioso cachalote manchado de branco e crivado de arpões enferrujados. Sua cor é notável e sua magnitude incomum. Seu corpo marmorizado segue um firme rastro sobre as águas. Sua mandíbula é deformada e sua fronte peculiar, leitosa e enrugada. É um leviatã de grande ferocidade, inteligência, astúcia e malícia. Uma criatura forjada pelo aço de seus caçadores. Moby Dick, em sua fúria, é a natureza demonstrando uma capacidade atordoante de se voltar contra aqueles que pretendem predá-la. Ela é monumental, ela é singular, ela é única. São 3 dias de uma caçada eletrizante. Vale a pena toda a espera. A batalha contra o gigantesco cachalote é épica. Moby Dick vai atacar o navio, vai derrubar botes, vai combater de forma terrível, oferecendo batalhas de todos os lados. Ela vai reagir como um ser ultrajado e dotado de uma inteligência compatível a um ser pensante. Vão tentar matá-la, vão chamá-la de Leviatã, monstro, demônio. Mas eu fico me perguntando se, no contexto atual, não seria ela uma grande justiceira do mar. O que são os direitos do homem e as liberdades do mundo, se não baleias soltas? O que são todas as mentes e todas as opiniões dos homens, se não baleias soltas? O que é o princípio religioso que há nelas, se não uma baleia solta? O que são, para os ostentadores contrabandistas verbais, as ideias dos pensadores, senão baleias soltas? O que é o próprio grande globo, senão uma baleia solta? E o que é você, leitor, senão uma baleia simultaneamente solta e presa? Moby Dick, o livro, é tão grandioso e inacreditável quanto a missão suicida de Ahab. E é por isso que mais de 170 anos depois de escrito, ainda saltam aos olhos os aspectos inovador, excêntrico e inclassificável deste cânone da literatura. Que assim permaneça, porque é o mistério que dá o movimento à vida. Um beijo e até a próxima!